Olá, pessoal! Todos sabemos que muitas pessoas sonham em comprar seu próprio carro e economizam dinheiro para isso por muito tempo. Bem, quando o objetivo é finalmente alcançado, a pessoa gasta praticamente cada centavo na nova aquisição. No entanto, existem muitas histórias de veículos que ficam abandonados por muito tempo. Parece que para algumas pessoas um carro não é uma necessidade, e sim um acessório qualquer, como é o caso dessa Ferrari usada na decoração de um jardim. Algumas pessoas ficam enlouquecidas ao escutar notícias de carros que ficam em garagens por anos. Mas calma, uma coisa de cada vez. No vídeo de hoje falaremos sobre um carro raro que ficou enterrado durante meio século. Quem o colocou lá e por que fez isso? Descubra agora mesmo. Vamos lá! Você talvez não sabia, mas nos Estados Unidos, as cápsulas do tempo com mensagens para os futuros descendentes são uma tradição bastante popular. Geralmente, elas contam com itens que descrevem o momento em que tal cápsula foi feita. E 1957 não foi uma exceção para essa tradição. O estado americano de Oklahoma tinha então 50 anos. E como você provavelmente já adivinhou, a cidade de Tulsa decidiu fazer uma cápsula do tempo. Mas, em vez de colocar invenções ou objetos do cotidiano, eles decidiram enterrar um carro Plymouth Belvedere novinho em folha, em uma cova especialmente cavada em frente ao prédio do conselho da cidade. Naquela época, o carro era considerado um dos modelos mais luxuosos e por isso foi escolhido como um presente para gerações futuras. As pessoas deixaram o automóvel em perfeitas condições antes de escondê-lo debaixo da terra. O carro recebeu 40 litros de gasolina e 5 litros de óleo. Foi coberto com uma cera protetora e acondicionado em uma capa. Ficamos curiosos em saber como que os moradores locais evitaram que alguém viesse à noite com uma pá e cavasse até encontrar o elegante Plymouth Belvedere. Se bem que é possível que algo assim tenha acontecido, mas a história não fala nada sobre isso. Quando o carro cápsula do tempo já estava sob uma espessa camada de terra, foi determinada a data quando ele poderia ser tirado dali. Não é de se admirar que ficou decidido que o dia seria o dia em que o estado de Oklahoma fizesse 100 anos. A verdade é que ninguém se esqueceu desta data do tempo e depois de meio século, o luxuoso Plymouth foi finalmente desenterrado. O mais interessante é que o carro foi enterrado cheio de lembranças e produtos locais. Além disso, o governo de 1957 organizou uma competição com uma tarefa bastante difícil. Para ganhar o carro depois de 50 anos, seria necessário adivinhar o número de habitantes da cidade de Tulsa no ano de 2007. Como vocês sabem, as pessoas simplesmente adoram prêmios, sorteios e outros eventos similares. Portanto, não é de se surpreender que 812 pessoas participaram da competição na época. Suas respostas foram gravadas em um vídeo e colocadas no porta-luvas do Belvedere. As chaves do carro, cigarros, vários remédios, cerveja e até mesmo um ingresso de estacionamento não pago foram colocados lá dentro também. Ao lado do Plymouth foi colocado um recipiente de metal que continha 10 litros de óleo para o motor, uma lata de 20 litros de gasolina, caso ela deixasse de ser usada como combustível no futuro, uma mensagem da igreja local, um mapa do aeroporto de Douglas, vários jornais, uma bandeira americana com 48 estrelas, bem como uma mensagem do prefeito e dos representantes da Câmara de Comércio e Indústria. O container para a cápsula do tempo foi construído inteiramente de concreto armado, capaz de resistir até a explosão de uma bomba nuclear. Depois que o carro foi enterrado na sua cova, uma placa comemorativa foi colocada no lugar. Ela servia para que depois de 50 anos as pessoas soubessem exatamente onde seria necessário trabalhar duro com uma pá. A Miss Belvedere, assim era carinhosamente chamado o carro de luxo, teve até um site onde os fãs do projeto podiam se corresponder e ver fotos do seu enterro. Bem, o tempo passou bastante rápido. Nós não sabemos exatamente o que é necessário para retirar um carro raro do chão, mas os preparativos para a abertura da cápsula começaram 18 meses antes da data planejada. Os moradores de Tulsa fizeram fila para não perder aquele evento verdadeiramente histórico. Afinal, não é todo dia que podemos ver a escavação de um carro, não é mesmo? Na época, um grande número de turistas e jornalistas apareceu por toda a cidade e todos esperavam
esperavam impacientemente que a luxuosa Miss Belvedere finalmente fosse desenterrada. Muitas pessoas que estiveram presentes no enterro do carro vieram testemunhar a escavação da cápsula do tempo. Eles até brincaram que quem ganhasse o carro teria muita sorte, já que em 2007 o novo Plymouth Belvedere valeria muito mais do que $2.000, o valor pago por um carro como esse 50 anos antes. Depois que a tampa do concreto foi levantada, a luz do sol iluminou o container de armazenamento pela primeira vez em meio século. Infelizmente, o local construído para alojar o veículo não era à prova d'água e havia água dentro dele a uma altura acima do joelho. Isso foi claramente um erro nos cálculos de engenharia. Uma inspeção mais detalhada do carro mostrou que houve um período em que a água subterrânea inundou completamente a cova. As esperanças de conseguir um carro que funcionasse desapareceram e, infelizmente, a Miss Belvedere tinha mais em comum com o Titanic do que com um carro funcional. Antes de mais nada, foi necessário bombear a água para fora da cova primeiro e só então uma grua pôde içar o Plymouth encharcado sobre uma plataforma até o centro de conferências local. O evento contou com a participação de mais de 9.000 pessoas e quando a capa protetora foi finalmente removida do carro, o que todos viram foi uma espessa camada de sujeira e ferrugem tanto dentro como fora do veículo. Elementos do interior apodreceram quase completamente e o motor estava enferrujado e em estado deplorável. Ficou claro para todos que a Miss Belvedere não tinha chance de recuperação. O filme que tinha sido guardado no porta-luvas não foi encontrado. Aparentemente ele desapareceu da mesma forma que a chave do carro. Dá para imaginar? Felizmente, pelo menos o que estava no frasco metálico pôde ser salvo, pois o invólucro hermético protegeu o seu conteúdo. A pilha de cartas e a bandeira americana dobrada estavam tão novas como os 50 anos antes. Você lembra da ideia de dar o carro como prêmio? O vencedor foi Raymond Umberson, que infelizmente morreu em 1979. O carro foi oficialmente dado à sua irmã de 100 anos. Raymond tinha dito que o número aproximado de moradores da cidade até 2007 seria de 384.743 pessoas, e as estatísticas mostraram 382.457 moradores locais. A propósito, em 1957, havia apenas cerca de 250.000 pessoas vivendo na cidade. Como sempre acontece, alguns entusiastas decidiram, apesar de tudo, restaurar o Plymouth Belvedere às suas próprias custas. A empresa Ultra One, especializada em produtos de alta qualidade para remoção de ferrugem, deu início ao trabalho, e depois de um tempo, o carro começou a ficar muito melhor do que no dia em que foi desenterrado. O cromo agora brilhava como novo e as janelas novamente se tornaram transparentes. Como resultado, em 2015, a Miss Belvedere finalmente foi colocada em exposição no Museu Histórico de Illinois. Temos a impressão de que armazenar carros caros debaixo da terra é uma espécie de hobby. Claro, as pessoas muitas vezes encontram coisas interessantes enterradas no quintal de suas casas, moedas de outras épocas, estruturas antigas ou fósseis. Mas o que dois meninos encontraram no final dos anos 70 foi algo realmente incrível. Em 1978, uma família mudou-se para uma nova casa nos arredores de Los Angeles. Os dois filhos do casal, como qualquer criança pequena, decidiram explorar o quintal. E um dia, durante uma brincadeira, as crianças começaram a cavar um buraco, o que realmente não agradou seus pais. Mas logo eles mudaram de ideia, quando os irmãos encontraram algo sólido sob o solo. Esse foi o começo de uma história que mais tarde rodou o mundo inteiro. Os meninos estavam muito satisfeitos com a descoberta. Eles tinham certeza de que haviam encontrado tesouros preciosos, mas, continuando a escavação, eles perceberam que tinham descoberto algo melhor. Sob as camadas de grama e sujeira estava uma Ferrari de verdade. Quando as crianças mostraram a descoberta para os seus pais, eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Temendo que o supercarro pudesse esconder algo relacionado ao mundo do crime, os adultos imediatamente chamaram a polícia. E parece que a decisão deles não foi em vão. O carro foi escavado imediatamente. Assim, diante dos olhos dos policiais e da família desnorteada, surgiu uma Ferrari Dino 2000
246 GTS nova, lançada em 1974. Depois de investigar o local do achado, a polícia percebeu que antes havia uma piscina onde o carro foi enterrado. No entanto, continuava sendo um mistério por que alguém precisaria esconder um supercarro esportivo sob o solo. No entanto, logo ficou claro quem era o proprietário dessa Ferrari. Eram 2 homens idosos que tiveram esse carro roubado enquanto jantavam em um dos restaurantes de Los Angeles. A polícia suspeitou que os ladrões planejavam esconder o carro e depois recuperá-lo, mas aparentemente algo inesperado aconteceu e o carro ficou debaixo da terra até que as crianças o encontraram. Outro mistério neste estranho caso foi que os proprietários da Ferrari não foram encontrados. Como vocês podem perceber, a história é realmente estranha. Mas certa vez apareceu um certo Brad Howard e comprou a Dino 246 GTS por $72 mil, muito menos do que o seu valor real. O homem não estava nem aí com os rumores sobre o carro que comprou, já que estava determinado a fazê-lo funcionar perfeitamente e deixar sua aparência ideal através de uma restauração. Como resultado, profissionais devolveram ao carro a sua aparência original única e também consertaram o seu motor. A história poderia acabar aí, mas não. Alguns anos depois, aconteceu uma nova reviravolta no caso. O funcionário de um jornal virtual decidiu escrever um artigo sobre a misteriosa Ferrari e contatou o Brad. Ele contou como se tornou o dono do carro caro, mas aqui, em vez de uma conclusão lógica, a situação começou a ganhar novo impulso. O jornalista escreveu sobre o caso, continuou a investigação e chegou ao fundo da misteriosa história da Ferrari Dino. Certamente vocês não podem esperar para descobrir o que realmente aconteceu, não é mesmo? Após uma investigação mais completa, descobriu-se que um crime realmente aconteceu, mas não era nada daquilo que a polícia inicialmente concluiu. Descobriu-se que os proprietários da Ferrari faliram e por isso não podiam mais pagar pelo carro de luxo, mas eles eram tão apegados ao veículo que não queriam entregá-lo como pagamento por suas dívidas, embora também não pudessem mantê-lo. Então os homens decidiram estacionar o carro em uma piscina vazia e cobri-lo de terra para conseguir o dinheiro do seguro e ainda ficar com o supercarro. É brilhante, não é? E sabe, o plano deles funcionou, mas até agora ninguém sabe por que eles não desenterraram sua Ferrari por tantos anos. Imagine os carros de luxo que podem estar sob nossos pés e nem sequer sabemos disso. Deixe o seu like se você gostaria de desenterrar algum carro valioso em seu quintal e escreva nos comentários de que marca você gostaria que ele fosse. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas à alta tecnologia no Tech Zone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.